Tudo bem, pessoal? Maravilha. O seguinte, nós vamos estudar o livro Compreender e Ensinar no Mundo Contemporâneo, livro da Terezinha Rios. Na verdade, é Compreender e Ensinar por uma Docência da Melhor Qualidade, né? O Compreender e Ensinar no Mundo Contemporâneo é o primeiro capítulo do livro. E eu vou falar para vocês, eu tenho certeza que depois que nós terminarmos todos os conteúdos, você resolver os exercícios, a gente resolver os exercícios aqui juntos, dificilmente você vai errar uma prova, aliás, uma questão na prova sobre esse livro. Bem, vejamos lá. Então, esse primeiro capítulo, Compreender e Ensinar no Mundo Contemporâneo, já é um capítulo bem importante, esclarecedor, da proposta da autora. A gente vai fazer essa relação entre filosofia e didática. Então, o que é a filosofia e o que é a didática? A autora diz, são saberes humanos historicamente situados. Assim, é preciso verificar as características do contexto nos quais eles se exercem para que se descubram as determinações a que estão sujeitos. Também as alternativas para o seu acontecer e as possibilidades que se colocam no horizonte. A proposta, gente, é que num mundo complexo, de diversidade, de contextos tão diferentes, o professor, ao ensinar, ao planejar, ao exercer a prática de ensino, ele precisa pensar. Ou seja, eu estou num determinado contexto. Quais são as determinações? Quais são as alternativas que eu tenho para romper, muitas vezes, com determinações que não são boas para os meus alunos? E quais são as possibilidades para realizar uma prática que seja significativa, uma prática que ajude o aluno a se desenvolver enquanto cidadão, que o ajude a aprender, que respeite a sua diversidade, as suas diferenças, enfim. Okay? Então, a filosofia anda junto com a didática nesse caso, porque a filosofia ajuda o professor nesse processo de reflexão crítica. Aqui a gente já tem uma ideia muito forte do livro, que é o rompimento com práticas tecnicistas. Tá? Então, nós queremos aqui uma ruptura com práticas tecnicistas. Tá? Então, o primeiro ponto. Outra coisa. Aliás, eu vou continuar anotando aqui, porque a gente vai falar dessa questão do mundo contemporâneo. E a autora cita um historiador, que eu, por exemplo, do qual eu gosto bastante, já falecido, Eric Hobsbawm. Você já deve ter estudado o Eric Hobsbawm. E ele, quando se refere à atualidade, ele fala que existe um presentismo. A ideia de presentismo está relacionada a imediatismo. Tá? Então, presentismo. E o que seria isso? É o apelo ao pragmatismo. É a valorização de tudo que é imediato. Então, nós temos aqui pragmatismo, imediatismo. Em outras palavras, o Hobsbawm, imediatismo, está nos ensinando, que está nos dizendo, na verdade, que hoje em dia as pessoas não querem mais parar para pensar, refletir sobre, por exemplo, esses pontos que nós colocamos. Em qual contexto eu estou atuando? Quais são as determinações? Quais são as alternativas e quais são as possibilidades? O mundo hoje, ele nos leva ao pragmatismo, ou seja, a ideia de consumo, de produção, tudo de forma muito rápida, muito imediata, muito voltado para o comercial, para a geração do lucro, não é? Então, ensinar e refletir acabam ficando, nesse contexto aqui, como ações de menor importância, ok? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, a reflexão diante dessa realidade pragmática e imediatista, a reflexão acaba tendo o quê? Uma menor importância. Tanto refletir quanto ensinar a refletir acaba tendo menos importância, não para todos, mas para muitas pessoas. E a gente percebe isso dentro das instituições sociais como um todo.
Agora, vejam aqui, mundo contemporâneo, dominado pelo pensamento tecnocientífico, não reserva um papel relevante ao pensamento propriamente reflexivo. Tá? Nós, consumidores, nós estamos principalmente recebendo tudo pronto. Então, nós queremos tudo pronto. Sempre a gente conta com um especialista que vai pensar por nós, vai produzir, nós vamos simplesmente consumir ideias prontas. Queira ou não, o mundo da internet é muito isso, né? Nós ficamos o tempo todo em busca de vídeos curtos, ideias prontas, conteúdos já resumidos. É sempre isso que a gente está buscando, para não termos esforço, para não ter que refletir, para não ter que discutir sobre nada. Então, o mundo contemporâneo ele vai se desenvolvendo dessa forma. Aqui nós temos uma autora da qual eu gosto bastante também, que é a Selma Garrido Pimenta, que diz o seguinte: as recentes modificações nos sistemas escolares, e especialmente na área de formação de professores, configuram uma explosão didática. Olha lá. Então, as recentes modificações nos sistemas escolares, especialmente na área de formação de professores, configuram uma explosão didática. Sua ressignificação aponta para um balanço do ensino como prática social, das pesquisas e das transformações que tem provocado na prática social de ensinar. Bom, um ponto é muito importante, principalmente a partir dos anos 80, quando você estuda os diversos autores aí que nós estamos acostumados a falar, a gente percebe que a educação no Brasil vai ganhando um tom mais crítico, as ideias progressistas vão se fortalecendo e isso vai aparecendo nas revistas, na formação dos professores, nas universidades, etc. E essa pegada progressista, vamos dizer dessa forma, está muito preocupada com essa vinculação daquilo que eu ensino na escola com a prática social. Nesse sentido, nós tivemos mudanças positivas, né, no ensino, nas propostas, etc. E a gente percebe isso, inclusive, nas diretrizes curriculares. Nesse caso, o que é preciso levar em consideração aqui é justamente a ressignificação da didática. Então, quando a gente fala de didática, ela é desenvolvida historicamente. Então, dependendo da época, nós temos influências sobre o fazer didático. Então, ela precisa ser, nesse novo mundo que nós vivemos, ela precisa ser, vou colocar dessa forma, tá? Ressignificada. Óbvio, significada sempre e ressignificada, repensada. E quem auxilia nesse processo de ressignificação, do repensar a didática, para nós entendermos melhor se a didática está indo para um rumo favorável a essas ideias, que são condizentes, na verdade um rumo condizente com as ideias progressistas, né? Então, por exemplo, a partir da didática, será que a gente consegue oferecer um ensino que esteja vinculando conteúdos às práticas sociais? Uma didática em que o ensino está preocupado com a diversidade, etc. Uma didática em que o ensino consegue olhar para a complexidade da realidade atual. Então, para isso, nós temos a filosofia. A filosofia que vai ser o instrumento para se repensar as contradições do mundo. Tá? Então, filosofia se torna aqui esse instrumento para se repensar as contradições do mundo. As contradições do mundo, de forma genérica, quer dizer, as contradições que nós vivemos na sociedade, dentro da escola, nas diversas instituições sociais, na própria família, não é? Então, é justamente para isso. Deixa eu ver se nós temos mais um ponto aqui. Não, esse primeiro slide já foi. E esse primeiro slide é bem a porta de entrada mesmo, né? O cartão de visitas aí da obra, ele já nos esclarece bastante coisa. Agora, mais um tópico: nosso mundo, nosso tempo, precariedades e urgências. Vejamos. Aqui nós temos uma análise muito consciente, né, do que acontece na nossa realidade, no nosso
no nosso dia a dia. Então, o mundo atual é um mundo de crise de significados, da vida humana, das relações entre as pessoas, instituições, comunidades. Aliás, isso é muito o perfil dessa era pós-moderna, porque na era moderna, em que o racionalismo cartesiano, o positivismo prevalecem, tudo é colocado dentro de uma caixinha. Então, nós temos definições padronizadas para tudo. Mas no mundo pós-moderno há uma diluição disso. Então hoje nós vivemos com a complexidade, ou seja, o que é certo e o que é errado, afinal, né? Diante de tanta interculturalidade, diante de tantas propostas diferentes de estilos de vida, dentre outras coisas, tecnologia, produção, crises econômicas, né? Então uma série de questões complexas aí. Então nós vivemos uma crise de significados, tanto da vida humana, das relações entre as pessoas, como também das instituições e das comunidades. Ideia de crise aponta para duas perspectivas. Quando a gente fala de crise, da mesma forma que eu tenho a questão do perigo, né? Então quando fala de crise, eu tenho que olhar para um perigo iminente, não é? Mas, por outro lado, existe também oportunidade. Oportunidade. E é justamente aqui, deixa eu ver se eu deixei um espacinho. Sim, é justamente aqui, quando a gente fala de oportunidade, que entra a importância do pensamento crítico. Quer dizer, se a crise me traz a oportunidade de entender a situação, assimilar, buscar respostas, soluções e mudança e transformação, de que forma esse processo acontece? A partir do pensamento crítico. Então, a crise é uma oportunidade para se pensar criticamente. Tá? Então, a perspectiva da oportunidade, em outras palavras, nos remete à crítica. Quando existe crise, nós temos aí um terreno fértil para reflexão, para reorientação da prática. Então, aqui nós vamos buscar, olhando para a crise, a reflexão e vamos buscar, então, reorientação da prática. A crise diz algo precisa ser mudado. Então vem aí a ideia de mudança, de transformação. Então a oportunidade é justamente oportunidade para transformação de relações sociais, de relações de ensino, de políticas públicas, uma série de aspectos, não é? Então para transformação. Beleza? Como eu já adiantei mais ou menos para vocês, esse embate entre modernidade e pós-modernidade é muito comum nos livros que tratam de educação, de pedagogia, tá? É muito comum. Então, o tempo todo a gente tem que fazer essa análise. Então, nós vamos falar da ética, da moral, do currículo, sobre qualidade de ensino, nós vamos falar sobre, enfim, aprendizagem, caminhos para aprendizagem, estruturação da educação infantil, avaliação, planejamento. A gente sempre faz essa diferenciação. O que a modernidade nos diz, o que a modernidade trouxe como tradição e o que nós temos hoje na pós-modernidade. Quais são os conflitos, os dilemas com os quais nós devemos lidar, né, para poder exercer o nosso trabalho didático-pedagógico. Bem, então quando a gente fala de modernidade, nós falamos de um período que valorizou, antes de mais nada, a razão como elemento explicador e transformador do mundo. Vamos entender que modernidade está muito ligada à superação do pensamento teocêntrico. Então, o teocentrismo ele é superado entre o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro de tudo, o homem que busca a razão, as explicações para os fenômenos naturais, o homem que é dotado de razão, e o movimento, por exemplo, como o movimento que começa na Alemanha, o iluminismo, né, que é tão forte nesse sentido, depois a gente tem o positivismo. Então, quando a gente fala de modernidade, a gente fala do racionalismo cartesiano de René Descartes, a gente fala do positivismo do Comte, dentre outras correntes filosóficas.
Mas a questão é o homem que tem razão e a partir da razão resolve problemas, explica todas as coisas do mundo, tem uma resposta para tudo. E quanto mais iluminado, mais respostas ele tem, mais esclarecimento acerca do mundo. Então a modernidade nos traz isso. A ideia de verdade, não é? O que eu consigo com a razão, afinal? Ora, com a razão eu alcanço a verdade. Com a razão, eu desenvolvo um método infalível para encontrar verdades, para encontrar soluções, para realizar atividade. Então a razão aparece como elemento explicador e transformador do mundo. A lógica no campo sociológico. Aí nós temos o capitalismo, né? Então o capitalismo é muito influente nessa... Os valores burgueses, né, são muito fortes na modernidade. O capitalismo, no campo filosófico, o positivismo, tá? Positivismo. Então, como eu falei para vocês, é muito influente no campo filosófico, na era moderna. No campo religioso, apesar da superação, né, das ideias de teocentrismo, enfim, existe o quê? Secularização ou profanação do sagrado. Na verdade, é justamente uma ruptura, né, com o domínio do pensamento religioso. No aspecto político, o Estado da democracia formal para defender a liberdade, que é o Estado burguês, é o Estado preocupado, comprometido com a defesa da liberdade, e sempre aparece aquela ideia, se os homens são livres, então cada um é responsável pela sua vida, aí entra o individualismo e aí entra a meritocracia, né? Sem liberdade, eu não posso exigir nada do homem, mas uma vez que eu ofereci a ele liberdade, agora é cada um por si, cada um que se vire e entra em cena a ideia de meritocracia, não é? E no campo epistemológico, de construção do saber, enfim, a razão instrumental. No campo científico, aparece a primazia da tecnologia, que se coloca acima dos valores morais. Então aqui a gente tem referência a Bourdieu. Bem, e na pós-modernidade, como que acontece? Aqui nós temos a ideia, pessoal, na modernidade, a partir da razão, do pensamento racionalista, nós temos muito assim o controle das coisas. Né? Então, um método desenvolvido para se buscar a verdade, uma forma de agir sobre o mundo. Então, é tudo... Existe um controle maior sobre a realidade, né? E na pós-modernidade, como que funciona isso? Na pós-modernidade, gente, o pós-moderno se apresenta como uma dissolução do moderno. Ah, só um detalhe. Pós-moderno não quer dizer que agora sim nós vivemos uma era boa, tudo aquilo que aconteceu na era moderna não presta, não é isso. Nós temos que perceber diferenças e não fazer esse tipo de julgamento, ok? Então, aqui é uma questão de uma nova forma de pensar, uma nova realidade, mudanças políticas, econômicas, né, que nos levam para outros caminhos. Então, o pós-moderno se apresenta como dissolução do moderno, idade do enfraquecimento da razão e de suas pretensões e da emergência de uma pluralidade de modelos e paradigmas de uma racionalidade não homogênea. Quer dizer, se antes a razão estava muito centrada nos métodos racionais que foram desenvolvidos dentro da filosofia, hoje há uma tendência a se valorizar a diversidade. Quer dizer, existem diversos grupos com suas culturas, com a sua forma de pensar, que também são capazes de explicar o mundo a partir dos seus pontos de vista. E a gente começa a perceber que a razão instrumental da forma como foi posta na modernidade, ela já é insuficiente para explicar uma série de questões que nós vivemos hoje. Então, existe uma série de questões. A burguesia entra no poder, implanta o seu sistema e todo mundo vai viver em paz e harmonia. Parece que não é bem assim. As contradições continuam, os embates interculturais continuam, as questões universais, né, que existem aí, problemas que são problemas globais hoje, meio ambiente, terrorismo, dentre outros. Então, existem muitas coisas complexas que a gente não consegue compreender
a partir desse pensamento racional da modernidade. Ainda na pós-modernidade, a gente tem aqui um pensamento sem fundamentos, um pensamento da desconstrução e da crítica da razão instrumental. Vivem-se as perplexidades de 3 processos. Então, o que torna a sociedade hoje muito complexa é a globalização da economia e de modos de produzir, mundialização social e de modos de viver, e a planetarização política e institucional dos modelos de dominar. Tá? Então, isso torna a vida atual complexa. Basicamente, eu vou colocar aqui num esqueminha para vocês, então, para a gente fazer algumas diferenciações. Então, vamos lá. Modernidade. No caso da modernidade, nós temos a ideia da razão forte. Então, isso aqui, esse esqueminha é para você, lá na tua prova, poder identificar com facilidade, ok? Do ponto de vista político, nós temos um modelo liberal. Lembra que, então, nesse período moderno, os valores burgueses eles são fortes, influentes, né? E o que nós temos também é essa ideia do homem capaz de dominar as coisas, né? Então, o homem está no centro de tudo, a ideia antropocêntrica. Capaz de pensar, de resolver os problemas, de encontrar respostas para tudo por meio da razão instrumental. Só que hoje, esse modelo de pensamento baseado aqui na razão iluminista, ele se esgotou, ok? Se esgotou. Por outro lado, basicamente, o pensamento pós-moderno, o que ele nos traz? Então, na pós-modernidade, basicamente, nós temos aqui uma recusa dessas grandes visões de mundo, né? Então, se na Idade Moderna, da razão, existiam fórmulas para se resolver todos os problemas, agora não. Agora a gente percebe que isso é insuficiente. Então, há uma recusa das grandes visões de mundo, dos conceitos universais. Vou colocar aqui, recusa das grandes visões de mundo, dos conceitos universais. Você pode colocar também recusa das meta-teorias, tá? Recusa das meta-teorias. Bom, aqui também uma coisa que eu acho importante a gente pelo menos pontuar é o seguinte: a globalização econômica, a globalização como um todo, ela é meio que normalmente vista como uma vilã, né? Uma vilã aí da sociedade, enfim, ela é responsável por mudanças negativas na sociedade, mas ela também contribui positivamente. Então, nós temos hoje internacionalização de movimentos sociais, nós temos uma interculturalidade maior, nós temos um fluxo informacional produtivo, inclusive, maior entre os países, não há mais isolamento, né? Então, aqui nós teríamos também pontos positivos. Então, lá na hora da sua prova, se de repente fala de globalização, fique bem atento às alternativas, porque de repente pode trazer ali aspectos positivos e negativos, né? E o livro trabalha justamente isso, tanto os negativos quanto os positivos. Então, não há um olhar apenas para os aspectos negativos da globalização. É um detalhe, não sei se isso cairia na tua prova, mas está no livro, pode aparecer lá. Bom, aqui nós temos, gente, uma preocupação fundamental, tá? Para a gente finalizar esse primeiro capítulo. Deixa eu ver, compreender o mundo. Não. Então, eu vou fazer o seguinte, como nós temos mais pontos para analisar, já temos 24 minutos, vou fazer uma pausa e já retornamos.